Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje eu tô muito chique, gente. Tô com o dono do estúdio aqui da Betamax gravando aqui pra gente, nos acompanhando. Tô com uma convidada que, nossa, não tenho nem roupa para usar para entrevistar a Vânia Corredo, que é uma super fotojornalista aqui do Rio, que vai trazer muita história pra gente. Estamos estreando aqui o microfone, que foi o microfone usado pelo, quer dizer, a marca, né, do Michael Jackson. A gente tá muito chique hoje, né? Então, não tenho nem palavras, tenho que me concentrar, senão vou me perder aqui no que eu tenho que fazer hoje. O nosso patrocínio é o da Banlec, uma plataforma para você vender fotos. Então, acessa já o QR Code, faz seu cadastro, começa a vender. A gente esteve no Foto em Rio essa semana, foi um congresso incrível aqui no Rio, capitaneado pelo Márcio Chini. A gente tinha uma plataforma, um espaço lá da Banlec para o pessoal tirar foto. Então, se você tiver curiosidade, acessa o site, coloca lá Foto em Rio, que você vai ver todas as fotos que a gente fez lá, vai ver todo o clima, tudo como que rolou, e já vai conhecer um pouquinho da plataforma. A gente teve várias entrevistas de vários convidados que tiveram aqui, que tiveram palestrando nesse congresso, inclusive o do Vinícius Atom, que vai sair, que já está aqui no canal, disponível para vocês acessarem, onde ele conta a história dele na fotografia e como que ele já está faturando dinheiro, né, e crescendo e investindo mais na fotografia dele através da plataforma da Banlec. Já tem reconhecimento facial para você achar as fotos, então facilita bem essa vida do seu cliente, né? Se ele quiser entrar lá num álbum que já tem 1000 fotos, ele consegue selecionar só as fotos dele por esse reconhecimento facial. Então tá incrível e você não pode perder, né? Começar a ganhar dinheiro com fotografia. Então vamos lá, agora para a nossa convidada aqui, Vânia Corredo. Muito, muito obrigada por aceitar o meu convite aqui. Sei que a vida é super corrida e eu sei que é difícil conseguir uma entrevista com você, então estou me sentindo muito honrada. Quero deixar também um agradecimento para a Bruna, que fez essa ponte com a gente, né? A Bruna Prado, que eu também já sou muito fã e conheci há pouco tempo. Maravilhosa, né? Maravilhosa, Bruno. Obrigada demais por aceitar esse convite. Imagina, imagina. Acho que foi um convite muito grato, muito querido. Acho que vai ser uma experiência ótima. Inclusive, por estar sendo entrevistado por uma mulher que está fazendo um trabalho incrível, né? Entrevistando tantos fotógrafos e fotógrafas que eu admiro também. Então é um prazer estar aqui. Obrigada. Sabe que quando a gente começou aqui, a gente foi muito por indicação, né? A gente chamou uma pessoa, que aí ela foi indicando outra pessoa, outra pessoa. E aí, quando a gente viu, a gente tinha entrevistado muito mais homens do que mulheres, né? E aí, um amigo meu me chamou a atenção, eu fiquei muito envergonhada, sabe? Por não, na correria assim, do processo, não ter visualizado nada disso, né? Não ter me preocupado com isso. E aí, a gente colocou uma meta de fazer uma temporada só com mulheres. E foi uma temporada incrível, que eu conheci muita gente incrível, mas foi muito difícil também, porque as mulheres tinham muito mais resistência para vir e era muito mais difícil de conseguir indicação ou de ponte para fazer, para trazer, né? Então, hoje a gente terminou a temporada das mulheres e agora eu consigo já intercalar, porque essas mulheres conseguiram me ajudar e me indicar mais mulheres para trazer, né? Então hoje já está equilibrado e eu fico muito feliz e agradeço muito a essas mulheres da terceira temporada que me ajudaram e me ajudam até hoje, indicando, como é o caso da Bruna, outras mulheres para trazer aqui. Uma vai puxando a outra, uma vai ensinando a outra, né? Acho que até esse é o momento que você fala, né? De eu não me dei conta do que eu estava fazendo. Isso é absolutamente natural, porque é até histórico entre nós mulheres, né? A gente ter essa atenção, começar a perceber isso. E é um trabalho que a gente vai fazendo já há algum tempo, né? E uma vai despertando isso na outra. E o importante é a conclusão que você conseguiu chegar, que aí, assim, já está aí, a semente já está colocada, você está divulgando já, uma outra vai saber, e a gente vai criando essa teiazinha, né? De uma indicar a outra, uma puxar a outra, né? Num movimento natural. Isso que eu acho Exatamente. interessante. Sem culpa, sem julgamento. É natural. Uma vai puxando a outra, uma vai chamando a atenção da outra, né? E isso cria realmente essa rede, esse contato
que vai ficando cada vez mais grandioso, né? Verdade. Então, te dou os parabéns e eu tenho Obrigada. certeza que você vai conseguir muitas outras entrevistas, outras mulheres incríveis aqui. Eu vou, inclusive, daqui a pouco eu vou te indicar uma outra. Tá Viu? bom? Que A bom, gente vai obrigada. conversar em off, vou te fazer vou te puxar uma mulher incrível. Aliás, tem vários, né, incríveis, né? Que eu posso te deixar uma lista. Ai, adoro. Nossa, são mulheres poderosíssimas, com histórias assim, com conteúdo, sabe? Já Aham. para passar, que são referências, né? Porque eu acho que a referência é entre nós mulheres, não só na fotografia, né? Mas a bagagem, tudo que a gente construiu ao longo da nossa história, elas servem de conteúdo, inspiração, né? Para as que estão vindo, né? Isso aí. É o que a gente pode deixar de herança, digamos, para as nossas próximas gerações, né? Como inclusive da minha filha, que já está também fazendo fotografia, Ah, que e teve aula com a bacana. Bruna. Não sabia, olha que Eu legal. coloquei ela, mãe, eu quero ser fotógrafa. Falei, olha, você vai aprender a fotografar com a Bruna Prado, porque eu não vou conseguir ensinar para a filha, né? Mas é isso, né? E aí você cria e vai criando esses elos entre. É geracional, né? Também, Aham. né? Ah, que bacana. Bacana. Eu sempre pergunto para os convidados se tem alguém da família que fotografa também. E Sim, olha que sim. legal, sua filha Vai, né? fotografa. Ó, isso assim, vai puxando. E a fotografia é uma coisa tão de tanta expressão, né? Ela é tão aberta. Assim, qualquer profissão, qualquer lugar do mundo, qualquer espaço que você esteja, ela está presente, Aham. né? Seja ou no celular, ou uma câmera maior, ou enfim, em qualquer dinâmica, ela está presente. Eu sempre acho que a fotografia está em todos os lugares, né? Então, Verdade, também acho. Ela tá no fotojornalismo também ou ela foi para uma outra área da não, eu fotografia? estou achando interessantíssima, porque ela foi para a biologia, Ah, que bacana. né? Então, acho que tem essa interação, sim, é um universo diferente do meu, né? Na verdade, eu deixei ela crescer para ela entender quem era mãe de verdade, até porque era um trabalho um pouco complexo para explicar para uma criança o que eu estava Aham. fazendo, o que eu fazia, né? Então, quando ela se deu conta da história da mãe, quem era, enfim, né? Aí ela começou a se interessar pela fotografia, né? E aí eu achei interessante dar esse apoio para ela, fui fazer curso com a Bruna, inclusive foi um curso belíssimo no espaço no Retratos, que é da Da Ana Nana. Moraes, Uhum. né? Num momento maravilhoso, assim. E aí ela teve essa inclinação para a biologia, que eu acho perfeito, né? E a fotografia está incluída nessa história da biologia, né? Uhum. Inclusive, nós temos grandes fotógrafos biólogos, né? Um deles é o Terra Nova, né? Que está agora É, fotografando as baleias, né? O Marquinho, verdade. né? O projeto dele é incrível, né? Temos o Ricardo Gomes também, que faz um projeto documental. A fotografia está presente no vídeo, na direção, em qualquer lugar, né? Uhum. Então, ele foi fotógrafo, começou essa dinâmica de documentário e acabou fazendo um documentário lindo aqui na Baía de Guanabara. Então, acho que a biologia, a filha, a mãe, a nossa história, a fotografia nos une, né? É, conecta tudo. Muito legal. Como é que você chegou na fotografia e no fotojornalismo? Como é que isso tudo começou? Assim, a minha história é muito... Bom, é uma família italiana que veio para o Brasil, né? E uma família muito voltada para as artes. Então, as minhas tias pintavam, cantavam, tinha toda uma ligação com meu pai, cantar. Aí a fotografia estava presente, né? E eu tenho muito essa questão das artes visuais, da pintura, da luz, que se entrelaça, né? Na verdade, eu trago isso no DNA da minha fotografia, né? Então, eu faço isso tudo. Só que eu comecei a pintar, comecei a iniciar nas artes plásticas e tudo mais. Só que eu tinha duas características que estavam me dando agonia. Depois que você me conhecer melhor, todo mundo tem uma aparência assim meio calma, mas eu sou extremamente agitada, eu sou muito curiosa, eu sou audaciosa, eu sou inquieta. E a pintura me irritava,
porque eu demorava, aquilo tava, sabe, uma angústia, sabe? Assim, eu não posso, não dá. E foi quando eu, de repente, dentro de uma faculdade, esbarrei dentro de um laboratório e encontrei a fotografia. Ela nasceu ali na minha frente, tudo aquilo que eu queria, assim, tudo que eu queria expor dos meus pedaços de mundo, nasceram dentro de uma bacia, assim. Eu achei aquilo tão... Na verdade, eu me apaixonei. Eu uso essa palavra incrível, né? A paixão, ela tem uma intensidade, né? E naquele momento eu entendi que eu tinha me encontrado, ou a fotografia tinha me encontrado. Eu acho que foi uma conexão ali. E ali tudo começou, né? E aí eu, enfim, na verdade, naquela época eu estava dentro da publicidade, eu queria saber onde que o mundo estava, para onde que eu ia no mundo, né? Foi quando eu passei em frente a um dos jornais clássicos, né? Isso você tem que imaginar que na década de 95, década de 90, mas era 95, por ali, né? Então eu passo em frente a um jornal e eu vejo uma mulher fotógrafa saindo cheia de equipamentos que possivelmente estava indo para o Maracanã, que é a Beth Santos. Que era raro, né? Pois é, ela nem sabe disso, vai descobrir agora. Nossa, uma rainha na fotografia, né? Maravilhosa. E a memória daquele local, assim, foi muito fotográfico, inclusive, né? Porque foi o Jornal Dia, na época que estava os jornais, aquela época de ouro, né? Dos jornais na banca. Então, uma placa amarela gigante, uma porta e uma mulher incrível saindo cheia de... Eu falei, oi, é aqui que eu quero. Assim, eu acho que a vida vai me mostrando. É muito visual isso, inclusive. Eu falo, opa, se isso aqui me impactou visualmente, é aqui que eu tenho que entrar. Foi aí que começou tudo. Então, eu ligo para o jornal, não conheço ninguém, vou para dentro, me recebem com muito carinho e atenção. Meu primeiro dia de jornal, eu não sabia, nunca tinha entrado naquele lugar, não sabia. Enfim, fiquei sentadinha ali, bonitinha, com a minha bolsinha. Estava na faculdade ainda? Não. Nesse momento, eu dei uma trancada na faculdade, porque eu me joguei, né? Como eu te falei, né? Eu queria aquilo, eu fiquei... Né? Então, eu falei, não, agora não, peraí, fica aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Né? Eu queria aquilo ali, estava jogada naquilo. Só que foi muito engraçado, foi talvez dramático, não sei a palavra que eu posso usar. Porque o meu primeiro dia de jornalismo, de fotojornalismo, né, foi uma tarde de domingo, onde aconteceu um tiroteio gigantesco na cidade, que foi ali no Andaraí, e não tinha mais ninguém para se mandar. Assim, os fotógrafos todos estavam na rua. Mesmo com muita, talvez, cautela, o editor de fotografia na época, só tinha eu sentada numa cadeira, numa poltrona preta. Ele falou, bom, menina, você vai, é você contigo que vai. E eu me joguei nisso e fui, só que eu nunca tinha... Na verdade, eu chego num local onde tem um intenso tiroteio, onde, infelizmente, tinham 5 jovens assassinados ou mortos, enfim, num confronto. Eu vejo as mães, na verdade, eu vejo a imprensa inteira junto. Na verdade, foi muito impactante, porque é como se a vida tivesse realmente, o meu destino tivesse me jogado num canal que eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca tinha passado por aquilo. Na verdade, eu nunca tinha sentido... Você me perdoe falar isso, mas assim, é porque a minha história na fotografia não é uma história de lugares encantadores e belos, né? Você sabe... Sim, conheço. Né? Então, assim, foi o primeiro local que eu vi e senti o odor da morte. Então, foi... E aí, o que acontece? Eu faço todo aquele trabalho, eu me machuco, inclusive, eu não, sem noção nenhuma, muito inexperiente, né? Eu me aproximo demais das mães e eu sou agredida e elas tinham toda a razão. Eu estava... Né? Então, na verdade, eu recebo todo aquele... eu sou jogada dentro daquele universo extremamente violento, cheio de dores, emoções, né? E muita adrenalina. E eu vou para casa, eu penso se eu volto ou não. Foi um momento de escolha, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu telefone toca, me chamam, eu aceito ir no dia seguinte, mesmo ainda muito impactada emocionalmente, né? E quando eu entro na sala da fotografia,
eu vejo um subeditor com um jornal na mão, com uma primeira capa, e falando assim, nossa, que foto incrível. Quem é essa garota? Quem é essa fotógrafa, Vânia Corrêa? Cara, eu fiquei assim, oi? Então, assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Até na época tinha essa questão da primeira capa de jornal e tal, isso era muito... Desejado. Era o local onde você chegava nas bancas de jornais e as primeiras fotos estavam expostas, enfim, né? Então, na verdade, é esse o meu início, né? Eu passo 3 anos fazendo um trabalho incrível dentro desse jornal, foi a minha grande escola, porque, bom, eu sou carioca, né? Eu sou filha única, eu tive os privilégios de uma mulher, né, de classe média na sociedade brasileira, né? Mas e eu não sei, mas eu não sabia, mas eu vivia numa bolha, né, de cuidados e preservações e de repente aparece uma vaga, na verdade foi até uma escolha minha, né, quando ela apareceu, que foi passar 3 anos numa sucursal na Baixada Fluminense, que era um lugar que eu nunca tinha ido. Então era um universo que eu queria. Eu acredito muito no meu destino. Eu não recuo quando ele aparece e eu entendo algumas coisas que eu preciso simplesmente aceitar e ir, né? E eu passei 3 anos nesse local, onde eu considero um dos meus, eu digo que é a primeira etapa da minha trajetória como fotógrafa, né? Então eu me jogo, é ali que eu consigo realmente conhecer a real essência. Eu fico até arrepiada quando eu falo isso, porque foi muito forte isso tudo para a minha construção como fotojornalista, né? Então, ali eu conheço realmente a essência do meu povo, as conexões da minha cidade. Eu vejo sorrisos dentro da tragédia, entendeu? E eu acabo realizando um trabalho primoroso, porque, na verdade, é um trabalho de alguém que estava vendo tudo aquilo como a primeira vez, né? E muito bem desenhada, porque que acontece? Como eu venho das belas artes, né? Eu venho carregando uma história, né? Assim, o meu cérebro, as minhas construções, os meus olhos. Então, assim, eu venho e levo para esse trabalho um desenho muito voltado para pequenos detalhes, né? Para não só pelo grosseiro, era uma época de grupo de extermínio, né? Era uma época extremamente violenta e uma época de, nossa, pesada. Mas eu consegui ver tanta beleza naquelas pessoas, sabe? Que isso construiu o meu trabalho e me construiu. Eu sou extremamente grata a esse momento na minha vida, não só como fotógrafa, mas como pessoa, né? E depois disso, depois desses 3 anos, eu sou convidada para construir. Eu entro num local onde está sendo construído o Jornal Extra, que não tinha nem nome, né? Numa equipe super jovem, super dinâmica, cheio de vontade de ver o mundo e viver e transformar tudo. E ali eu passo, acho que eu sou péssima com número, cara. Não sei quantos anos. Eu fiquei lá muito tempo. Uma carreira enorme. E aí começa uma outra história, mas sempre ligada é o que eu costumo dizer. Eu nunca fui uma fotógrafa de primeira página, nunca almejei a primeira página. Eu nunca desperdicei uma pauta. Nunca. Então, assim, eu não sou uma fotógrafa que chegava e escolhia a pauta que ia. Nunca quis isso. E sempre foi uma fotógrafa conectada à periferia da cidade, né? Então, os jornais populares sempre foram os meus grandes interesses, né? Porque eu estava trabalhando para eles, mas eu estava desenhando o que eu queria ver, o que eu queria fazer, a mensagem, o que eu queria mudar, né? Então, não estava na elite, nunca esteve na elite o meu desejo, né? Assim, de viver e de ajudar e de dividir. Então, eu sou essa fotógrafa. Então, eu sou simples, sou bacana, eu uso calça jeans, amarro o cabelo, entendeu? Tenho um jeito meio moleca, sabe? Às vezes soa muito séria, entendeu? Mas
É como eu te disse, assim, eu tenho muito orgulho do trajeto, do que eu fiz, das minhas escolhas, sabe? Eu acho que eu me constituí uma mulher bacana, sabe? E é isso. Muito legal. Tem uma foto sua, acho que tá no seu site, que eu acho muito icônica, você recebendo um prêmio e você tava grávida, tava com um barrigão. Pois é, ali eu estou assim, totalmente mulher, né? É um momento muito especial para mim, porque quando eu subo naquele palco, eu subo inteira, né? Eu subo totalmente inteira, né? Eu sou uma representação da gente assim muito muito forte naquele momento, né? Mesmo na época que a gente não falava muito sobre nossas grandes questões, né? Aham. Mas eu acho que eu estava muito inteira, estava muito intensa ali. É, eu estava ganhando um prêmio que tinha mais de 30 anos, que era muito ambicionado, que é o Prêmio ESSO. E aquele prêmio, assim, todos sempre foram os homens que ganharam aquele prêmio na Uhum. história dele, né? Então, depois assim, de 30 anos, eu estava pisando ali. Eu nem imaginava que eu ia conseguir um dia, né? Eu nem não era uma ambição, mas a vida me levou e me construiu ali, né? E eu subo ali inteira, ganhando um prêmio, o maior do Brasil naquele momento, né? Sendo aplaudida por todos os meus amigos, por todos os profissionais que eu admirava, sabe, pela minha família, e gerando uma vida. As minhas adoras, eu estava ali gerando, eu estava ali, sabe, eu estava inteira, e eu estava gerando uma mulher, sabe? É, foi um grande momento, sim. Assim, aquela foto para mim é incrível. É claro que aquele prêmio eu ganhei com esse trabalho, com essas imagens, outros prêmios também, Uhum. né? Foram os meus primeiros na carreira, assim. Então eu ganho o Embratel, eu ganho o Prêmio ESSO e ganho o Líbero Badaró, né? É, e na verdade, assim, é, a- bom, o prêmio é ganho com imagens de uma execução, né? Uhum. Que é Não uma era imagem uma, muito forte, não né? era uma época de celulares nem nada, né? Assim, foi a primeira vez que uma mulher, e eu acho que no mundo, uma vez fizeram uma pesquisa para mim, não fui eu que fui buscar isso, né? E me disseram que tinham sido só 3 fotógrafos no mundo. Um deles o Capa, né? Com aquela história toda que não tem, né? Um outro fotógrafo e eu, né? Aqui no Brasil. Então, é, eu teve essa história, né? Por trás desses prêmios, enfim. E essa história, essas fotos me mudaram muito, né? Isso é uma outra, né? Outro Uhum. contexto, mas foi um momento também muito forte, assim, né? Como é que você fazia para. Sua filha tá grande já, né? Mas como é que você fazia para administrar a família e o trabalho? Eu estava conversando outro dia com o Rogério Reis, ele estava falando. Eu fui levar o Evandro até ele, para eles irem almoçar. E eu não tinha combinado isso com a filha do Evandro. Eu tinha combinado que eu ia levar o Evandro para uma exposição e depois eu ia devolver ele, porque Devolveu o tipo, negócio. igual criança, né? Porque ela queria almoçar com ele 1 da tarde. Então eu tava me controlando no horário, toda preocupada Sim, com sim, isso, né? sim. E aí ele fala: Não, Aninha, mudamos de plano, então eu vou encontrar com o Rogério. Eu falei: Pô, então, por favor, liga pra sua filha e avisa, né? Pra ela não ficar preocupada e tal. E aí quando eu cheguei lá no Rogério, eu falei: Rogério, a filha dele nunca mais vai deixar eu levar ele pra passear, porque eu falei pra ela que eu devolvia ele 1 da tarde e olha onde ele tá agora, né? Ele não vai chegar nem tão cedo em casa. Aí ele falou assim: Aninha, fica tranquila, porque ela sabe que o pai dela é fotojornalista e família de fotojornalista já está acostumado com isso. A gente não tem hora para chegar em casa. Não, não tem. Nem hora para sair, nem hora para chegar, nem hora para comer. Não tem nada. Aí como é que você fazia para lidar com essa. Olha, é bem complexo. Não, eu não vivi isso sozinha, né? Eu lembro da a Márcia Foliotto, né? Aham. Que é a minha
Minha irmã também, de jornada e de vida, né? A Marcinha também tinha tido o Antônio muito nova, assim, muito nova. Nós tínhamos tido mais ou menos no mesmo estágio, a gente trabalhava, a gente se encontrava muito nas pautas, mas assim, era bem complexo, era bem difícil. Eu lembro que assim, eu lembro, isso eu nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Isso foi assim, cara, assim, eu estava no meio de um confronto gigantesco, assim, gigantesco. Estava estourando granada, assim, sabe? Helicóptero, uma loucura, assim, total. E o telefone não parava, já é a época do celular, né? Uhum. E o telefone não parava de tocar, não parava de tocar. Eu falei, cara, eu tenho que atender, porque assim, nós, não é só fotógrafo, nós mulheres, assim, a gente trabalha, a gente cria filho, a gente cuida da casa, a gente faz muita coisa, né? Uma dupla É jornada. muita coisa. E a gente ainda se cuida, né? Porque assim, a gente tem, né, o mínimo, né? Mas assim, eu lembro de atender e era claro que eu tinha que terceirizar para uma outra mulher cuidar da minha filha, né? Uhum. Para Porque te ajudar, né? eu Ter uma tinha que rede de apoio. trabalhar, né? Uhum. Mas assim, era ela ligando, tipo assim, olha, dona Vânia, assim, eu do lado de um fuzil, o cara tirando ela assim, dona Vânia, mas assim, a Isadora, ela não quer comer cenoura. Eu falei, e ela não quer botar o tênisinho para ir para a creche. Eu falei, tá. Ela quer falar com a mamãe. Eu falei, olha, não dá agora para falar com a mamãe. Assim, você não dá cenoura, bota uma sandália. Eu ligo daqui a 10 minutos. E assim, o cara que tá do meu lado, entendeu? Eu falei, cara, mas assim, eu vivi isso é, o tempo inteiro, né? Uhum. Assim, e essas e outras questões, tipo assim, poxa, sem nenhum, cada uma tem um código, nenhuma Sim. julgamento, não é isso, não, mas eu lembro, por exemplo, das reuniões escolares, que os colégios marcavam às 4 horas da tarde. Por que, que você vai marcar uma reunião 4 horas da tarde? Eu fiz essa pergunta uma vez para as coordenadoras da escola, da minha filha. Eu falei, cara, por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso com a gente? Porque eu fico louca, assim. Como uma. Acho que nem quem não tem uma profissão como a nossa, para as mulheres. Cara, quem consegue chegar na escola da filha 4 horas da tarde? É. Eu lembro que era um. Ai, assim, eu me desdobrava, sabe, para chegar nos eventos e tal. Mas mesmo assim, eu consegui ser uma mãe muito bacana e muito presente. Entendeu? Assim, na medida do possível, Uhum. né? Mas, assim, a vida da fotojornalista é uma história pesada. Não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Você não sabe que horas que você vai almoçar. Você não Uhum. sabe onde é que você vai estar, né? Você pode estar num castelo e daqui a pouco você pode estar no esgoto. É. Vocês ficam de plantão, né? Igual médico, né? Assim, ou até o próprio independente mesmo, né? A gente está falando de uma época que, essa época que eu estou falando que minha filha era pequena, era a época das grandes redações, onde a gente ficava realmente é, presencial e saindo para lá e para cá, né? Hoje em dia a gente tem esse trabalho, né, que é mais independente, você fica às vezes esperando a chamada em casa, né? Uhum. Mas mesmo assim é complexo. É. Como outras. Na verdade, essa questão da maternidade é uma questão muito séria para todas nós, né? Em qualquer mercado, né? Sim. E na fotografia, claro, né? Por exemplo, assim, eu lembro uma vez que eu cheguei a abdicar de alguns trabalhos porque eu tinha virado mãe, né? Assim, eu quis ser mãe, né? Eu quis viver aquilo. Foi uma escolha minha, entendeu? Eu Uhum. quis ter a minha filha, eu estava preparada para a maternidade, mas eu era uma profissional, né? Então, equilibrar isso realmente não é É. uma tarefa fácil, né? Você abriu mão de algumas pautas para algumas pautas que talvez você achasse mais pesada? Não, Não. não, não. Pelo contrário, assim, nunca pensei nisso.
né? Eu sempre soube, assim, eu até hoje tenho limitadores, né? Eu sou uma sobrevivente, Uhum. né? É. Nós todas, É. né? Não, eu não sei se eu teria coragem de cobrir conflitos assim como você cobriu. Mas assim, às vezes eu falo, uma vez eu dei um curso, fui até um workshop, não lembro direito, um ateliê, enfim, né? Que foi sobre sobrevivência, né? Porque assim, você não é assim também. Você, eu vou para uma manifestação. Eu lembro que foi em 2013. Ai, é tanta manifestação, 2016 tanta tinha muita história. manifestação, eu lembro Mas que aquele quebra-quebra, aquela ali no confusão. centro, né? Era Que 2015, eu acho que 2016. foi isso, né? Que foi uma época que explodiram vários coletivos e muitos jovens na rua, Aham. muita gente fotografando, vinha gente. Nossa, eu lembro que uma vez eu cheguei a ficar. Me deu um nervoso, assim. Cara, e eu falo mesmo, tá? Porque, porra, enfim. Cara, eu não estava conseguindo fotografar porque tinha muita gente com celular, com câmera, que não, sabe, que não sabia direito o que estava fazendo ali e estava atrapalhando, Uhum. né? Porque assim, é o que eu estava falando, gente, olha, todo mundo tem o direito, todo mundo pode fazer, mas você tem que saber o que você está fazendo. E uma delas é se proteger. Tem que saber o que você está fazendo e você não é. Você tem que saber o que você. Se você não sabe como como entrar, como sair, a hora de parar, aí você morre. É verdade. Na época que eu fazia pós, ali na Cândido, né, na UPERJ, o pessoal saía muito para cobrir. Não é? Mas Era assim. ali perto. Eu tinha muito medo, eu não ia. Aí o Baltar falava, por que você não vai? Aí eu falei, eu não vou, porque eu sei que eu sou uma pessoa que vou ficar paralisada ali, atrapalhando alguém, ou ir correndo o risco de levar uma porrada de algum lugar, né? Ou uma bola de borracha, alguma coisa assim, entendeu? E aí eu não ia com a galera, mas tinha muita gente da pós que ia, assim, pra cobrir. Porque não dá. Você fala, teve uma hora que eu cheguei a parar, não só dessa vez, várias vezes, né? Fiquei olhando e falei, gente, assim, peraí, vamos parar um pouquinho. Vamos observar um pouquinho. Peraí, não, o que está rolando aqui? Que esses meninos estão fazendo? Quase crianças para mim, né? Eu falei, o que Ah, essas crianças estão fazendo aqui? Estavam tudo perdido, olhando para lá, para cá. Assim. Aí depois eu comecei a observar mais eles. Aí eles começaram, eu comecei a fazer uns contatos, não só eu, como todos os. Né? Porque assim, a coisa começou a ficar mais madura, mas realmente, assim, você não pode se jogar num ambiente que oferece perigos para você sem saber o que você está fazendo, uhum, minimamente para se proteger. Então, qual é o grande segredo dessa história toda? É você saber exatamente o que você está fazendo, onde você está, que você tem medo, né? Que você tem limitadores, né? Até onde você pode ir e até a hora realmente de você não fotografar. Porque tem coisas que se você fotografar você morre, uhum. né? É uma questão de sobrevivência, são campos minados, né? É. Entendeu? Então, O medo é um mecanismo de defesa, né? Nossa, a gente tem que eu tenho o meu respeitar. assim, nossa, entendeu? Não parece. Não parece, né? Olhando suas Não, mas fotos, é que não eu tenho parece. assim equilíbrio. Eu sou Aham. curiosa, eu sou assim, né? Eu sou audaciosa. Se eu não tivesse essas duas Você é corajosa características, também, eu eu sou acho. corajosa. Se eu não tivesse essas duas características, não, eu ia estar fazendo outra coisa, fato. Mas eu também sou absolutamente observadora, tenho limitadores, eu gosto de viver. Cara, eu adoro, eu sou apaixonada pela vida. Pô, não, para, né? Então, assim, tem um. Assim, olha, eu vou, mas eu sei por que eu estou aqui, onde eu estou entrando, e eu sei a hora de sair. E, claro, sempre estou observando para onde eu estou indo, né? Assim, se eu posso sair por aqui. Por exemplo, eu estou sentada aqui contigo, eu já sei todos os lugares que eu poderia sair daqui. Você tá ligada na segurança. Claro. Já trabalhou em mineradora? Mineradora que é assim, eu trabalhei numa mineradora, a gente era obrigado a, quando começava as reuniões, a gente era obrigado a falar sobre as áreas de escape, porque segurança era o valor número 1 da empresa. Então, eu fiquei treinada para isso também. Quando eu entro no lugar, eu também sei onde estão Sei todas as tudo. portas. Mas por causa dessa empresa, sabe? Que
que treinou a gente, assim. Tô brincando. Eu estava olhando o seu site e as suas imagens, elas apresentavam uma realidade muito dura do Rio de Janeiro, né? E você optava por cobrir essas pautas, eu achava que não. Mas me parece agora, conversando com você, que sim. Sim. Sim, tinha uma questão... De escolha. Sim. O jornal te deixava essa livre, né? Porque assim, quando eu entrei no fotojornalismo, era uma época que os jornais não setorizavam fotógrafos, né? Nem repórteres. Assim, você estava ali, a pauta chegava, você ia. Ok? Era por ordem de chegar. Eu achava isso mega interessante. Porque não tem rotina, né? Vai, né? Só que realmente, assim, tem padrões na fotografia que são importantes você se especializar, como em toda área, né? Uhum. Então, na verdade, assim, eu sou de uma geração de um fotógrafo que sabe fazer de tudo. Então, eu me viro em qualquer lugar. Então, assim, por exemplo, se você me botar para fazer um desfile de modas, eu vou fazer. Se você me colocar dentro de um estúdio para fotografar produto, moda, qualquer coisa, eu vou fazer. Isso é maravilhoso, né? Porque Esse é espetacular, porque você realmente fica completo, né? E eu sou altamente treinada para o que eles chamavam de dia a dia, né? Ou então matérias policiais, né? E aí o que acontece? Eu passo por esse estágio de preparo, né? De luz, de velocidade, foi tudo ao mesmo tempo. E depois, assim, a gente entende que teve uma setorização dentro das redações, né? Então tinha, sei lá, os fotógrafos que cobriam polícia e dia a dia na cidade. Tinha os fotógrafos que eram mais direcionados pela questão do estúdio, retratos, né? Que iam mais para os suplementos, né? Então, eu vivi, eu assisti essa divisão. E, assim, a minha característica maior, eu já tinha descoberto isso, né? E não só eu, como também a chefia toda, né? era essa questão mesmo da fotografia social, a fotografia policial também, né? Policial que eu digo assim, não é? Eu não ficava fotografando a polícia, não é isso? É o que a gente chamava isso. Era o dia a dia, né? Era de cobrir realmente os confrontos da cidade, enfim. E aí eu fui, porque eu comecei a fazer isso muito bem, né? Assim, eu comecei a me desenhar bem dentro desse aspecto, né? Dessa editoria. E aí eu fiquei. Então, era meio que assim, eu fazia, quando tinha que fazer outras pautas, eu ia para Projac, sei lá. Mas não era o que me fazia ficar completa. Eu fazia, mas não era o que ficava completa. Então, eu fui o caminho, como eu te falei, foi te direcionando, foi me aí assim, eu até brinco, porque assim, eu já tentei desistir da fotografia muitas vezes na minha vida. Sério? Por quê? 1 milhão de motivos, né? Assim, um deles, assim, que eu sempre acho que foi muito fundamental para mim, foi a questão salarial, sabe? Assim, fotojornalista nunca ganhou bem dentro do jornal, né? Mas tudo bem, eu tinha. Como é que eu posso explicar? Não era o meu salário de jornal que era a minha maior renda, ok? Não preciso me estender. Mas aquilo era a minha vida, era a minha paixão. Tinha diferença de valor para homem e para mulher? Isso numa época, eu já falava, eu já batia de frente sobre isso na época, mesmo antes desses movimentos, até de leis sendo criadas agora, isso há muitos anos. Então, assim, aquilo me indignava de uma forma, assim. Eu cheguei a entrar dentro sei lá, diretor de jornal para conversar e falar assim, olha só, eu preciso compreender, porque assim, eu sempre trabalhei em equipes masculinas. A equipe era toda masculina, estava a Vânia Corrêa do lá.
Tá, beleza. Escolha? Não, sei lá o que é isso. Eu não quero também ficar, né? Então, nos jornais, você sempre era a única mulher. Nas minhas editorias de fotografia, praticamente, assim, às vezes entrava uma mulher, saía e tal, mas eu ficava naquela equipe durante muito tempo. E aí, era um questionamento meu, assim, como é que uma fotógrafa... Poxa, eu sou uma mulher... Eu não tenho modéstia. Eu sou uma mulher incrível. Eu sou uma fotógrafa muito batalhadora. Eu lutei, eu crescia, sabe? Assim, quem conhece a minha história sabe que eu sou totalmente ética. E eu sou, assim, poxa, focada, né? Você pode ter uma grande profissional aqui na sua equipe, né? Mas por que, mesmo tendo todo esse conteúdo, mesmo ganhando todos os prêmios, mesmo sendo assim, eu fazendo, demonstrando todos os dias assim um maior e mais, por que eu ganho menos que os homens? Isso numa época que nem bati. Por quê? Mas por quê? Eu não consigo compreender. E essa, na verdade, foi uma grande questão da minha vida profissional. Por quê? E olha, o que eu digo, eu não tenho a soberba de dizer que eu era melhor ou pior que ninguém. Eu nunca questionei ganhar mais. Eu questionava por que eu não ganhava ganhava igual. Entendeu? Uhum. E não só eu, como todas as mulheres da minha... Acho que, né? Então, essa foi uma grande questão para mim, dentro da minha história, assim, né? E foi uma das questões que batiam o tempo inteiro, mas era muito engraçado. Eu rio umas vezes com alguns amigos e falo assim, gente, a fotografia realmente assim me quer, porque toda vez eu desistia, eu falava assim, vou pedir demissão, vou sair, vou fazer outra coisa na minha vida, vou fazer brownie. Ai, eu adoro chocolate, vou fazer brownie. Ai, eu vou fazer brownie. Aí acontecia alguma coisa, cara. Era uma coisa muito estranha, assim, sabe? Aí eu estava andando assim, ai, hoje eu vou pedir demissão. Eba! Vou comer chocolate, só vou fazer chocolate agora. Cara, aí eu passava e fazia bum. Aparecia uma imagem na minha frente, eu fazia, aí ganhava 2 prêmios. Aí, blum, voltava toda a minha emoção, sabe? Assim, até o momento realmente que eu falei, vou me afastar, me afastei, tirei um período sabático na minha vida e tal. E, de repente, a fotografia me resgatou de novo. E aconteceu 1 milhão de coisas, me reformulou totalmente. Então, realmente, essa conexão não vai acabar. Ainda ficou com a filha, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir, entendeu? Hoje você trabalha para alguma agência? Olha, não. Não, hoje não estou trabalhando para agência, não. Hoje eu estou trabalhando com projetos. Né? Eu me reformulei dentro da fotografia, né? Assim, eu entrei em outros canais, né? Pô, eu sou uma curiosa, né? Uhum. Assim, eu também não acho que eu tenha que ser a mesma mulher para sempre, nem a mesma fotógrafa. Ok? Então, a fotojornalista ela é presente 24 horas, é impossível. Né? Essa fotojornalista, uma delas, né? Ela está aqui o tempo inteiro, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que a gente tem sempre que, pela minha curiosidade, tudo, você tem que entrar por outros canais, né? Então, em determinado momento, eu acabei me aprofundando dentro de um movimento da fotografia ligado às mulheres, né? E ali eu visualizei outros trabalhos, eu aprendi com outras mulheres, entrei em outras portas que eu não tinha entrado ainda na fotografia, né? Então, eu reciclo ela, eu reaprendo, eu reformulo. E aí eu me transformo também, né? Então, nesse momento da minha vida, eu, claro, faço alguns trabalhos e tudo mais, óbvio, né? Eu preciso, eu gosto, né? Uhum. Mas eu estou muito ligada a essa questão de projetos, né? Legal. Que eu quero, assim, viajar e me aprofundar. Por quê? Porque uma dinâmica que tem o fotojornalismo, que é presente, que eu sou apaixonada, geralmente é a velocidade, aquela coisa que você vai ali, né? Eu sou muito isso, né? Porém, tinha uma coisa que eu sempre fui curiosa. Eu tive a oportunidade de experimentar uma vez e fiquei encantada, que é a área documental, né? E, por exemplo, um dos trabalhos que eu peguei de referência na época é da Cristina Rodeiro, né? Ela é maravilhosa. Ela é espetacular, né?
E eu tenho o meu trabalho, ele tem, assim, por mais que eu fotografo violência, impactos e tal, eu tenho uma característica muito dessa, assim, sei lá, eu estava dentro de um confronto, acabava o confronto, todo mundo ia, e às vezes eu ficava mais uma meia hora, e às vezes eu voltava depois naquele lugar para fazer uma matéria um pouco mais aprofundada sobre um personagem, uma pessoa, alguma coisa que eu tinha visto naquele lugar. Então eu Uhum. já tinha essa veia, né? Então o que eu faço? Já tem um tempo isso. Então eu estou muito ligada a essa coisa de me aprofundar, de ficar, Uhum. ir e ficar, entendeu? Então assim, eu já estou evoluindo, já estou fazendo isso há algum tempo na minha vida. Que bacana. É É bom. bom. É evolutivo também, né? Assim, Sim. você não precisa, assim, nós estamos vivendo um outro tempo da fotografia também, né? Eu costumo Uhum. dizer que assim, eu vivi a época de ouro da imprensa, Verdade. sabe? Era carro para tudo quanto era lado, gente, fotógrafo, fotógrafo. Nossa, era impactante, né? O contato entre a gente era muito forte também. Os grandes jornais, assim, era uma composição diferente, Uhum. né? Mas, assim, ninguém precisa ficar preso ao passado, caramba. Eu não fico, assim, eu não quero, né? Então, a vida é isso, é você se. É uma E aí evolução. abre uma porta, bum, entra. Abre outra porta, bum, entra, entendeu? É isso agora que eu tô. Minha vida é essa agora. Muito legal. E como é que surgiu, só para matar a curiosidade do pessoal, como é que surgiu esse movimento das mulheres? Olha, ele foi muito natural. Eu costumo botar muito essa, né? Ele nasce num momento assim e que eu acho que estava a inquietação entre todas nós estava na flor da pele, estava assim forte, sabe? Ele estava germinando. E aí eu lembro que tudo começou com uma foto, né? De foto, assim, é, É aquela das foto da fotos, Cinelândia. uma foto onde as fotógrafas eram protagonistas dessa imagem, né? Então, essa foto nasce, né? Foram 136 fotógrafos, né? Que sentam juntas na escadaria do Teatro Municipal, né? E essa foto ela nasce mesmo da inquietação de todas nós, de conversas, né? Onde é que nós estamos? Quantas fotógrafas estão no mercado? O que elas estão fazendo, né? E também eu costumo dizer que tinha uma gotinha de saudade nessa foto também, né? Porque essa vida de imprensa, de jornais, a gente virava meio que uma família. Você ficava mais junto, né, na rua ou na redação, do que da própria casa que você ficava, né? Uhum. E depois, assim, principalmente nós mulheres, a gente foi desaparecendo do mercado, né? Uma saiu, foi para outro lugar, outra, assim, a gente teve e nesse momento quando a gente olha, o mercado está onde é que estão? Onde é que nós estamos? O que a gente está fazendo? E sem tanto contato, né? O online estava forte, mas não estava tão como Tão é que tão presente assim. presente como está agora, né? E aí nasce esse momento, construída essa foto, e aí 24 horas depois nasce um movimento chamado Fotógrafas Brasileiras. Que você vê que o nome até é um nome tão natural, né? Porque não existia vamos fazer um projeto, vamos criar, vamos, Uhum. entendeu? Foi uma coisa que fluiu, né? E aí esse movimento foi um movimento muito forte, porque ele foi uma coisa inédita para nós fotógrafos e mulheres da imagem no Brasil, né? Por quê? Porque a gente aproveitou o online e a gente criou uma conexão gigantesca. De repente, em, sei lá, 48 horas, a gente estava descobrindo ali, naquele momento, que tinham mais de 3.000 fotógrafos no Brasil, espalhadas por todos os lugares, trabalhando, produzindo, criando, sabe? E que podiam estar conectadas e crescendo juntas. E não só falando de fotografia, não só percebendo seus trabalhos e suas mudanças, como a gente também tinha uma questão das nossas
de discutir todas essas nossas questões como profissionais e mulheres no mercado, né? Então, esse movimento foi assim incrível, ele realmente chegou a um mote internacional, grandes projetos, exposições, palestras, viagens, enfim, né? Foram feitos, né? E todo trabalho voluntário feito por fotógrafas, né? Tinha presencial também, que eu assisti uma vez, uma palestra em Botafogo, num espaço. Sim, nós fizemos várias, né? Era muito bacana isso, porque, por exemplo, eu falo muito dessa conexão e eu falo muito do presencial. Quando eu falo de fotografia, eu não falo só do movimento, falo assim. Eu sempre falo isso, porque assim, a gente usa muito a questão online. É mais fácil, né? É mais cômodo, né? Mas é diferente. É diferente. Entendeu? Quando você, por exemplo, monta uma roda de conversa e você desenha, deve ter sido uma dessas que você foi, inclusive. Foi. Né? E o grande barato dessa história toda foi que, assim, primeira vez que as gerações de mulheres da fotografia se encontraram, né? Primeira vez. Né? A gente tinha aqui de Paranaguá, entendeu? A gente tinha Cristina Zappa. Eu vi as minhas, sabe, aquelas mulheres que foram as minhas referências, entendeu? Estavam ali perto de mim, eu não tinha encontrado elas ainda, entendeu? Nana Moraes. Todas nós. Aí tinha, assim, foi a geração, a outra minha. Aí teve a geração da Bruna. E aí chegou, assim, meninas que estavam iniciando na faculdade. E todas se conectando, se conhecendo. Outra coisa muito legal, muito interessante também, foi a conexão entre as áreas da fotografia. A fotografia é uma só, porém, ela era muito segmentada. Você é fotojornalista. Você é documentarista. Eu sou artista. Não sei, entendeu? E a gente não conversava, a gente não se conhecia, né? E nesse momento a gente fez isso. Isso foi uma obra das mulheres fotógrafas, maravilhoso, né? Maravilhoso. É escandalosamente maravilhoso. Maravilhoso. Né? Assim. Eu fico olhando lá a foto, eu não estava nessa foto, mas eu fico olhando lá e fico procurando os rostinhos que eu conheço. Eu falo, essa daqui eu conheço, essa daqui eu conheço. É escandalosamente maravilhoso. Você imagina, veio menino do Amapá, sabe? Teve gente vindo de todos os estados. Aí depois nós fomos para um festival. Nossa, a gente abalou, assim, gente, foi incrível. Tinha trabalho de mulheres por todos os lugares. A gente mexeu com essa questão, sabe? Peraí, onde é que estão as mulheres aqui? Né? E isso foi bacana, porque você viu como aconteceu com você. Poxa, você às vezes não está pensando nisso, mas você agora já está pensando diferente. Sim. Né? Era até difícil para achar as referências, assim. Ninguém me perguntava, as minhas referências eram sempre masculinas. Eu falava, tá errado isso, né? Agora eu já tenho as minhas referências femininas para poder citar. Isso é muito bacana, né? E ter referência na vida é tudo, né? Assim. E a gente conhecer, o que você falou do presencial é muito bacana, isso muito forte, né? Aí, você conhece o trabalho? Teve uma pessoa que me perguntou, por que você faz o podcast, né? Eu falei, porque não é sobre técnica fotográfica, né? Que isso a gente pode aprender nos livros, na escola, mas é sobre a experiência de conhecer a pessoa, né? Que tem uma bagagem toda por trás e que é o que inspira a gente para poder fazer a fotografia, né? Sim. Então, ouvir você falar da sua trajetória é muito incrível, muito mais forte do que eu pegar um livro sobre fotografia. Sim. E, por exemplo, uma coisa que eu achei interessantíssima, porque assim, não é só nós que viramos esse conteúdo referência para vocês, né? A gente aprende com vocês também, né? Esse contato geracional é muito legal, né? Eu lembro que assim, há uns anos atrás, assim, era muito fácil você encontrar muita gente da imprensa num lugar só, e a gente ficava conversando, a gente via novos equipamentos, a gente tinha essa. Ou então mesmo de você aprender observando um profissional experiente trabalhando. Isso na fotografia é uma pós-graduação, né?
olhar, perceber como é que ela vai para lá, como é que ele vai para cá, onde é que está todo mundo, sabe? O jeito, às vezes, de fotografar. Isso monta você, né? E aí eu lembro que, nessa época, depois desse movimento, isso voltou a acontecer, era muito especial, né? Porque era o momento das grandes manifestações, inclusive manifestações de mulheres na Cinelândia. Foi uma época muito ardente, muito, né? Muito incrível, né? 2016, 2017, não é? Acho que foi mais ou menos isso. Né? Acho que foi. Eu sou péssima com data, né? Não, mas eu acho Eu que misturo foi tudo. esse período aí. E aí eu lembro que era muito legal, porque nós, assim, a gente já estava, quem já estava fora da grande imprensa, ou até quem ainda estava, a gente ia fotografar, inclusive. Às vezes a gente nem estava trabalhando, mas a gente ia fotografar. E aí a gente via as meninas que estavam começando, elas encantadas, e vinham conversar. E a gente falava, não, como é que você fotografa isso? Como é que você vai para esse lugar? Quer dizer, é uma troca, uma aula, sabe? Isso foi muito encantador na época. Isso foi muito legal, sabe? É uma experiência que não tem preço, assim. Foi muito bom, assim, sabe? E que, quem sabe, volte, não sei, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Podia voltar. Já, né? Eu seria uma apoiadora, com certeza. Vânia, eu estava reparando, assim, a Bruna mostrou. Eu não consegui assistir a palestra toda dela lá no Foto em Rio, porque eu estava trabalhando lá no stand da Banlec, mas eu vi um pouquinho. E ela mostrou uma foto dela no campo com os outros fotojornalistas. E, essa foto é um clássico, né? cara, dava para contar. Eu acho que só tinha ela e mais uma outra pessoa, uma outra mulher. O resto era tudo homem. Você acha que ainda é muito forte isso no fotojornalismo? Ou só na área de esporte? Eu acho que é forte, sim. Né? Em todas as áreas. Eu concordo com você. Eu fui há pouco tempo agora com o Laje. Eles foram cobrir um evento de jiu-jitsu. Abu Dhabi, alguma coisa assim. Ali na Carioca Arena. Eu era a única mulher da equipe de fotografia. De vídeo não tinha ninguém de mulher. E aí a gente só se dá conta quando a gente chega lá, né? E aí a gente percebe que a gente é a única. E era estranho pra caramba. As assim. barreiras são incríveis, tá? Até hoje, para mim, você vê. Até hoje. Assim, é difícil, não é uma batalha forte, não. E não é só dentro do fotojornalismo, né? Acho que é a sociedade inteira. Ainda a gente já está num processo muito, muito complexo, né? Uhum. Bom, mas assim, algumas mudanças também já aconteceram, né? Eu acredito que a gente tenha sempre que... Uma das mudanças interessantes para mim foi justamente uma puxar a outra também. Isso sabe? é incrível. Mulheres de liderança, inclusive, que também conseguiram entender, tomar esse tipo de consciência, porque assim, tudo é uma construção para a gente. Às vezes você está fazendo uma coisa e você não está percebendo, né? Uhum. Eu aprendi muito também com outras mulheres sobre isso, enfim. Vi que todas nós temos as questões iguais e tal. Então, assim, uma mudança interessantíssima que eu vi foi a questão da mulher na liderança, sabe? Quando uma mulher chega numa liderança e ela puxa outras mulheres também. Ela não fica no contexto, ai meu Deus, eu vou chamar uma mulher. Porque assim, o cara está ali, sempre vai ser por enquanto, ainda sempre, cara, é mais fácil contratar um homem. Uhum. Né? O homem não tem um filho, e começa aquela ladainha toda. Né? Mas eu vi que isso teve uma mudança estrutural já, Uhum. mas precisa de muitas. No esporte, tem muito. Sempre foi, né? Uhum. Mas a presença de grandes fotógrafos fazem com que... Hoje, na minha época, era impeditivo. Era difícil. Nossa, eu tentei, fotografava super bem futebol, entendeu? Assim, mas era engraçado, porque eu até conto isso. Para eu fotografar no Maracanã, era assim: a equipe de homens chegava para ir fotografar o futebol. Então, chegavam eles de cabelinho lavado, de casa, aquele perfume, arrumadinho. Ela pegou o equipamento e ia para o Maracanã.
Para eu fazer futebol, eu tinha que pegar às 7 da manhã, fazer 8 pautas, chegar no jornal, tipo, 15 minutos antes do Maracanã, e ir para o Maracanã. Nossa, mas por que isso? Porque assim, a opção para eu fazer futebol era porque eu queria. Ah, O jornal não ia. Para quê? Por que você vai? Vai descansar. Eu preciso de você aqui às 7. Então, assim, claro que eu desistia. Oh, sim, é. eu trabalhava 2 semanas sem folga, louca, filho, trabalhando para caceta, chegava às 6 horas da manhã no jornal, saía às 10 horas da noite do jornal, ainda chegava no domingo, trabalhava o domingo inteiro e ainda ia para o Maracanã. Né? Então, ninguém chegou para mim e falou assim, você não vai. Não, você pode ir, mas, pô... Mas dificultava, né? Entendeu? Então, assim, nesse momento, assim, eu acho que tem mulheres, por exemplo, a Bruna, né? A Uhum. Bruna, assim, está em agência internacional, inclusive, você acabou de entrevistar. Ela está no esporte, né? É uma prova, e está aí. Por que as outras não? Tá super bem, né? Entendeu? Então, assim, você encontra outras mulheres no campo, você encontra mais mulheres no campo hoje do que na minha geração. Minha Uhum. geração era impeditivo para a gente, entendeu? Assim, era um jogo pesado. Continua sendo, não é fácil. Mas foi o que eu te falei, assim, é uma construção, É, um entendeu? desafio, né? Ah, eu tive com a Karen do Show de Bola, o perfil dela se chama Show de Bola. Ela é do Espírito Santo. Ela falou que às vezes ela vem pra cá e consegue ir pro Maracanã pra fazer alguma cobertura. Ela estava dizendo que um desafio também que ela tem é que as pessoas não respeitam como profissional, né? Então, recebe cantada, Ah, umas cara, coisas assim que você não vê acontecer com um homem, né? não. E, enfim. Você tem que conhecer, assim, um dia você tem que entrevistar alguma. Depois eu vou te dar umas relações de umas mulheres incríveis que chegaram antes de mim, inclusive. Mas, assim, eu lembro, na época que eu ia para o Maracanã, eu chegava no Maracanã, eu fotografava lá embaixo e tal, né? E não só eu, como várias, né? E assim, nossa, eu escutei foi elas também, né? De tudo, né? Todo, xingados mesmo, tipo, pô, tô aqui trabalhando, meu irmão. Assim, me respeita. Mas, e assim, bota o fone no ouvido e vai, Uhum. né? Eu também sempre fui assim, tipo assim, ó, não tô nem aí para sua opinião. Eu sempre falo isso para as meninas, mas eu não tô nem aí para sua opinião, sabe? Assim, mesmo. Eu boto o fone no ouvido e vou. Né? É um método De de defesa. defesa e de sobrevivência. Eu também não estou nem aí, nunca tive, sinceramente. Assim, eu foco, eu quero isso aqui. Ó. Tipo assim, eu estou precisando de um brownie desse daqui a pouco. Fica à vontade. Né? Se E eu você vou quiser, comer esse brownie. É assim, é pra você. sabe? Eu tô brincando, assim, né, pra gente Aham. criar uma leveza também. Mas assim, eu não tô nem aí, cara. É isso que eu falo com a minha filha, eu falo com as meninas. Eu não tô nem, mas não tô nem aí. Nunca estive. Se eu fosse ligar para a opinião de alguém, primeiro que eu não estava loura, Porque tem sempre alguém pra criticar, né? entendeu? Eu sou mulher, assim, passei 30, sei lá, quantos anos da minha vida mulher, eu pintei de outra, tô nem aí, sabe? É a mesma coisa para mim no meu ambiente de mercado. Assim, olha, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou seríssima no que assim. Se me dá uma missão, essa missão vai ser cumprida. Uhum. Mas eu não estou nem aí para quem quer me atrapalhar. Foi por isso que eu construí essa minha carreira. Imagina se eu fosse, em algum momento, vou voltar à história da mulher da gravidez. Se em algum momento eu fosse pensar no estilo de trabalho que eu fazia, na competição que eu tinha, no espaço que eu tinha, e que eu ia engravidar, eu não ia ser mãe nunca. Então a vida, para mim, é isso. É o que eu quero, não é o que você quer. Sabe? Uhum. Foi Você se assim que eu sobrevivi respeita, como né? mulher. E assim, caramba, assim, no outro dia eu falei também, eu falei, cara, se você pegar o meu trabalho todo, qualquer foto minha, se você colocar aqui, jogar aqui em cima dessa mesa, juntar um monte de gente aqui e falar assim, essa foto aqui é de uma mulher ou de um homem? Você acha que vão falar que é de um homem? Claro, eu já fiz isso. Gente, mas é surreal isso.
E por que que é de um homem? A foto tem sexo, cara? Sem questões, tá? Só estou falando Aham. assim, Aham. porra, qual é a diferença aqui? Eu fiz essa brincadeira, na verdade, foi por uma questão de mercado. Porque, assim, por que que eu não posso realizar esse trabalho aqui? Porque eu sou mulher? Porra, que saco. Gente chata. Com certeza. Não, entendeu? Então, assim, o foco para mim é esse. Eu vou conquistar. Sempre conquistei o que eu quis. Não Isso perdi aí. uma ainda. Maravilhosa. Super exemplo. Não, mas é isso. A gente não tem escolha, meu amor. A É vida não verdade. é para os fracos. A gente já nasce em desvantagem, né? É, mas não é para os fracos. Isso Você tem que aí. enfiar aí, assim, não deixar nada te atrapalhar. Entendeu? Foi assim que eu vivi e vou viver a vida inteira. Assim, é o que eu quero, eu vou lá. Não pode deixar, não dá. Não, a gente não pode enfraquecer. Não dá, não tem tempo para isso. Entendeu? Isso é uma lição, né? Oh, meu Deus. Amém. É, a gente falou, a gente conversou aqui com a Gabriela Massotti e ela foi uma das primeiras que falou exatamente como você comentou agora sobre a gente precisa estar nos espaços de liderança. Claro, Porque aí, assim, a gente começa a virar o jogo. claro. É porque nos ensinaram a não conquistá-lo. Eu sempre, poxa, fica quietinha. Ai, tá bom aqui. É o suficiente. Preste atenção. Não, a gente quer mais, assim. Pô, se eu fosse escutar, não, na verdade, se eu fosse botar na ponta do lápis, todas as vezes que eu escutei fica quietinha, eu nasci com fica quietinha. Porra, não aguento, não gosto. Eu não sou quietinha, entendeu? Eu não sou fofinha, eu não sou boazinha, sabe? Eu não sou isso. Então eu sou assim, sou o anti fique quietinha. Adorei! No fotojornalismo, você já. Não sei se já teve, né? Já teve alguma editora de fotografia? Eu Algum... diretamente não. Não. Não, não. Sempre os meus chefes, meus editores de fotografia, tá? Uhum. Sempre foram homens. Tinha de editor, talvez geral, né? Editora geral, alguma coisa assim, que não fosse. Não, Não, também não. Difícil. não. Eu chefiei equipes de Aham. homens, né? Eu não tive no meu cargo na carteira assinada Aham. como editora ou subeditora, não é isso? Mas assim, existiam plantões, né? E aí a minha equipe era toda era masculina e eu chefiei algumas vezes, né? Isso acontece às vezes quando você já está Já tem muita num experiência. patamar e tal, já acontece com outras mulheres também. Mas o cargo de chefia mesmo, de editor-chefe da fotografia, nunca tive. Eu acho que aqui na imprensa brasileira só ouvi falar em uma, que eu não cheguei nem a conhecer pessoalmente, que foi a Cíntia Brito. As mulheres falam, as mulheres fotógrafas falam muito sobre ela, que foi uma Uhum. grande editora de fotografia que trabalhou no dia, mas eu não tive Contato. contato com ela, entendeu? Assim, então, não. Caramba. Não é porque são coisas pra gente É, pensar, né? Porque, na verdade, acontece. o editor é que vai editar ali toda a pauta do jornal. Não, e a gente, eu ainda passei, eu passei assim, eu via a passagem do analógico para o digital. Eu vivi esse momento, assim, me entregaram uma máquina e falaram assim, olha, é sua. Se vira aí. Não, e eu ainda fui fazer sambódromo, primeiros dias de Caramba! avenida das escolas principais, tipo, meia hora antes eu recebi essa máquina. Olha isso, né? Tem história, né? É. E com isso vem uma coisa que foi assim libertador, porque assim eu trabalho muito bem em equipe, mas como uma fotógrafa clássica eu gosto dessa individualidade do meu assim, né? Eu estou pensando, eu estou fazendo, eu estou escolhendo, eu sou muito assim, né? Em tudo, inclusive, né? Eu não gosto de depender de alguém. Eu não gosto, assim, isso
me causa mal-estar. E eu vou falar claramente, assim, me angustiava em alguns momentos, assim, quando você entrega o seu trabalho e você já está com uma experiência, uma maturidade nele. Você entrega para o seu trabalho, para uma pessoa, um profissional que você, não, independente de homem ou mulher, tá? Uhum. Você entrega para um profissional que você respeita, é uma coisa. Outra coisa é quando você já está com uma bagagem muito foda, e aí você pega teu material e entrega para alguém que você... que você Uhum. simplesmente fala assim... Ah, Você tem que respirar fundo. cara, aquilo assim era uma facada no meu peito. Eu odeio, entendeu? Eu já. Então, assim, o digital me trouxe uma coisa muito legal. Eu posso dizer que eu amei. Eu gosto, adoro filme, né? Eu adoro Black. Adoro, assim. Adoro, sabe? Mas foi libertador quando eu, pela primeira vez, experimentei um programa onde eu pudesse escolher as minhas imagens e mandar direto para a redação, sabe como é que é? Aham. Putz, nossa, Que aí nunca você, vou esquecer desse momento na minha vida. Assim. Foi libertador, que aí você faz a sua curadoria, né? entendeu? Esse momento, eu acho que é um momento assim, divisor de águas na minha vida. Porque, claro, Eu assim, nunca tinha pensado passava. nisso, mas faz todo sentido. Mas eu sou muito isso, né? Assim, eu sou daquelas que gostam de. Ah, tem trabalho em grupo, eu acabo fazendo o trabalho todo, sabe como é que é? Só para não me irritar. Aham. Então, essa característica, assim, né? Então, aquilo para mim foi assim. Ai, nossa! Que delícia! Eu não vou ficar, pô, tu marcou a foto errada. É aquela ali, tipo assim, aquela ali, É, sabe? Então, esse momento eu vivi, eu acho que hoje em dia, então, é mais. A liberdade é muito maior, nossa, infinita, né? Entendeu? Então, tinha esses códigos, assim, né? muito legal. Você estava falando de apoteose, esse ano eu cobri o Terreirão do Samba. É, tinha show lá todo dia. E eu tava no Terreirão e tinha um pessoal que vinha da Rio Tour pra fotografar. É, e eu tava cobrindo a empresa que tava gerenciando o evento do Terreirão, né? E aí os fotógrafos do Rio Tour vinham, clicavam e iam embora, assim. Você sabia que era da Rio Tour porque eles estavam com aquela roupinha, né? O coletezinho. E aí no terceiro dia veio uma fotógrafa. E aí a postura era completamente diferente. Ela acenou pra mim, e aí eu falei, gente, será que eu conheço ela de algum lugar? Já É fiquei, totalmente diferente, né? fiquei tudo assim, falei, gente, será que eu conheço de algum lugar? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela quer falar comigo? Eu pensei várias coisas na cabeça. Tadinha. E aí, quando ela chegou perto, ela falou, oi, tudo bem? Vim só me apresentar. Trabalho pra Rio Tour. Tipo, era outra. Eu falei, nossa, é outra postura, assim, né? Mas ela só apareceu um dia, porque ela estava cobrindo o Sambódromo. E aí eu fiquei doida pra ela voltar depois, porque na hora eu fiquei tão em choque. Só falei oi, falei meu nome. E aí depois eu fiquei refletindo, falei assim, Sim, sim. gente, que bonito, sabe? Uma postura totalmente amigável. Eu já queria saber qual era o Instagram dela para seguir, mas não. Mas ela não voltou, só voltaram os homens aí. Acho que eles tinham escala, não sei. E aí até o rapaz falou, o outro fotógrafo falou que ela estava cobrindo o Sambódromo. É diferente, né? É. E eu costumo dizer, porque assim, eu sempre falei isso. Eu só trabalhei com homens, basicamente. Eu encontrava com as mulheres, até hoje, assim, mas a gente não tinha essa referência de equipe, né? De jornais, assim. Olha, eu sempre adorei trabalhar com os meninos, tá? Eu tenho grandes amigos, assim, eu fui ajudada, eu ajudei. Sempre eu tive uma conexão, assim, que eu não tenho que. Eu falo isso sempre. Aham. Eu não tenho o que dizer, tá? São irmãos, assim, pegaram minha filha no colo, que frequentam minha vida pessoal, inclusive, assim, vão na minha casa, são amigos da minha família, sabe? São pessoas, assim, muito queridas, eu não tenho. Nunca tive, assim, problemas estruturais dentro das equipes, nunca fui desrespeitada, sabe? Eu preciso sempre, eu dou sempre essa declaração. Uhum. O que a minha grande questão, isso é meu, pessoal, não estou falando em nome de ninguém, tá? Estou falando em nome de Vânia Corredo, né?
não é uma questão deles serem diferentes da gente, deles se comportarem diferentes com a gente. Não, assim, eu não estou nem aí mesmo para isso. Eu estou preocupada, e sempre fui preocupada, com a nossa entrada, o nosso espaço. Né? Concordo. Eu gosto muito de falar sobre o 50 por 50, onde assim, é o espaço igual. Né? Então, assim, é importante a gente ter nossos amigos nas equipes, é uma troca bacana, mas que eles não sejam o todo. Uhum. Que não seja assim, uma mulher e 7, 8 homens trabalhando. Né? Que sejam 3 mulheres e 3 homens. E eu também falo que assim, você não precisa pensar nisso como eu tenho que colocar uma mulher aqui. Que seja natural, Ah, né? não, eu detesto essa parada. Assim, De eu tenho que obrigação. botar, eu tenho que ter mulher. Não é isso. É porque realmente existem mulheres altamente capacitadas. Entendeu? É pela capacidade. Nós temos, nossa, sabe, para quebrar um pouco esse estigma de que mulher não consegue, que mulher é fraca, que mulher não levanta, que mulher não pula. Porra, eu sou a prova viva aqui. Assim, e eu não sou uma jovenzinha. E eu tô aqui, eu faço coisas que os meninos, muitos homens não fazem, inclusive. Entendeu? Entendi. É Então, assim, eu verdade. acho que a nossa questão dentro do mercado fotográfico é isso, é enxergar a capacidade e dar espaço, sim, sabe? É, tem pessoas, são pessoas incríveis e é isso que eu te falo, assim, eu gosto muito de trabalhar com 50 por 50, sabe? Eu acho que é bacana, é uma troca também importante, sabe? Eu lembro na época que a gente fundou o movimento, que a gente falava muito assim, a gente vai para lugares e só as fotógrafas vão. Aí eu sempre falava assim, mas a gente não pode ficar falando só para iguais. Uhum. A gente tem que convidar os rapazes, os fotógrafos que passaram a vida, eles que precisam entender e ajustar também. É tudo aprendizado, tudo observação, né? E encontra-se muitos rapazes, muitos homens, que, inclusive, apoiam nossas causas, nossas questões, entendeu? São pessoas muito importantes, inteligentes, que contribuem também. Então, assim, isso, como eu te falei, é uma fala muito minha. Uhum. Né? Também não estou nem aí se alguém é muito Vânia. Né? Mas eu Aham. sempre achei que não tem que falar só para os iguais. E é uma questão mesmo de equilíbrio, né? E de que, porra, cara, assim, não dá para virar e falar para mim que uma mulher não consegue fazer. Para mim, não dá para alguém chegar na minha cara e falar isso. Não dá, não rola, entendeu? Uhum. Então, assim, é bacana eu estar aqui, tem outras mulheres, assim, que são como eu, que sabe, que já tem também essa história para falar assim, porra, é mesmo? Ainda tá rindo, mas você fez, né? Jura? Ah, mas faz só isso. Faz mais um pouquinho. Porra, não, entendeu? Aham. Então, acho que é isso, assim. Minha questão com o mercado é essa. Muito legal. Vânia, qual foi o trabalho que mais te marcou? Tem algum especial, assim? Eu gosto. É porque, na verdade, muitos marcaram, assim, sabe? Acho que é uma coletânea. Eu não consigo chegar e dizer que. É assim, qual a sua foto preferida? Eu também não consigo. Não tem nenhum filho preferido. Não tenho um filho preferido. Não tenho. Porque são muitas. Cada fotografia é uma história, é uma emoção, é uma conexão, é um aprendizado, entendeu? Na verdade, sou uma grande mistura, né? De passagens, assim. Então, assim, seria cruel eu te dizer que esse trabalho, para mim, é mais importante do que esse trabalho aqui. Uhum. Entendeu? Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho fotos que, se você olhar e falar assim, cara, por que ela gosta dessa foto? Essa foto é uma foto comum. Só que, para mim, ela não é comum, entendeu? Ela
Tem gente que fala assim, você não pode participar das histórias quando você está fotografando. Eu escutei isso várias vezes. Isso, para mim, é me silenciar, é me anular, é me esconder. Nunca curti isso, todo mundo sabe. Eu estou presente. Eu não vou mudar e nunca mudei a história. Eu sou uma fotógrafa altamente ética e clássica. Eu sempre falei isso. Eu não mudo as coisas, não mudo a história. Eu só estou como observadora. Mas eu estou presente ali. Se cair uma bomba ali, eu morro também, entende? Uhum. E aquelas. E não tem como mudar. Por que eu vou ser silenciosa, meu Deus? Por que eu vou ser. Porque, você vai ser invisível. Eu não quero, eu nunca quis. Eu sou assim, eu sou uma observadora, eu não vou mexer. Mas para, que coisa chata. Falaram isso para mim a vida inteira, né? Eu fico quietinha. Não, entendeu? Eu faço. Então, assim, cada fotografia, para mim, ela vem carregada, ela tem alma, ela tem uma história. Eu olho para ela, eu lembro de quem era, as emoções. Eu senti emoção. É mentira dizer que um fotógrafo não sente emoção. Só se eu fosse uma psicopata. Eu não sou. Eu sou altamente emotiva. Entendeu? Um saco até, mas eu sou. Entendeu? Um saco, né? Emoção. Mas eu sou. Né? Então, eu já assumi isso também. Né? Não tive escolha. Então, assim, eu estou ali, eu estou vendo uma mãe chorar, enterrando um filho. Cara, eu estou arrasada. Eu estou arrasada. Eu estou atrás da máquina, eu estou quieta, mas eu estou arrasada. Então, a emoção de uma foto, as minhas fotos trazem histórias muito complexas. O meu trabalho traz emoção nele, né? Assim, traz mensagens muito fortes. As minhas fotos né? sangram. As minhas fotos choram. As minhas fotos sentem fome, entendeu? Então, assim, não dá para chegar e falar para você, olha, essa foto aqui é mais importante do que essa. Porque cada pedaço daquele foi algo que eu também experimentei, que eu também observei e que eu também senti, entendeu? É muito profundo, eu sei, parece que eu não sou filósofa. Aliás, eu não sou nem, estou bem longe disso. Não tive tempo para me aprofundar tanto. Mas eu estou falando mesmo de sentimentos, sabe? Eu fotografei o sentimento humano durante toda a minha vida, sabe? Eu não sou sou fotógrafa de confronto, mas eu estava no confronto fotografando sentimentos, dores, assim. É porque aí a gente vai entrar para falar de um outro ambiente, né? Que eu não estou aqui para desenvolver hoje. Mas eu acho que eu posso deixar essa semente para as pessoas pensarem também quando elas estiverem indo para uma comunidade, quando elas estiverem indo para uma tribo, quando elas estiverem entrando na casa de alguém, né? Ou na vida de alguém. Você está presente, sim. Você está ali dentro daquela história, daquele contexto, sim. E como você está sentindo isso? Não é como você está fotografando isso. É como você está fotografando e sentindo isso, entendeu? Então, vai ser muito difícil te dizer qual é a mais simples para mim, assim, a mais bonita. Tudo bem. Tá bom? Problema. Tem um documentário que eu vou... Só para não falar o nome dele errado, porque... Não, isso aí é um perigo, né? Morro de medo, ainda mais eu que sou mega desligada. Você foi inspiração para o documentário 20 Minutos de 20 anos do Guilherme Planel. E esse documentário mostra muitos momentos da sua carreira. Como é que foi fazer parte desse projeto? Ai, meu Deus, foi um dos momentos mais especiais também. Porque, assim, o Guilherme Planel, eu conheço ele quando ele começa fazendo Abaixando a Máquina, né? Que é uma série de documentários, que foi a primeira vez que eu vi um documentarista falando sobre quem estava atrás das câmeras, né? A gente passou por esse processo com ele. Ele é uma pessoa muito, muito, mas muito especial. Quem me conhece sabe que ele se transformou em um dos meus irmãos de vida, né? Ele, Domingos Peixoto, Severino, né? Os meninos que eu brinco com eles, que são os meus irmãozinhos, assim. E o Guilherme, ele começou a conhecer muito o meu trabalho. E como eu te disse, assim, eu sou meio agitada, eu sou inquieta, né? E eu não consegui fazer uma coisa que eu acho importante, que foi ser muito organizada. Porque eu não tive tempo, não tenho tanto tempo de ficar catalogando. Né? Inclusive, assim,
se tem uma pessoa que tem algum acervo meu documentado, é ele. Porque quando ele foi fazer esse documentário, ele que foi garimpar essas fotos todas, né? Aí é uma dica para o IMS, que está agora comprando. Cara, eu, assim, meu material não, assim, acho que, sei lá, acho que já estou com 30 anos, né, de trabalho, né? Mas eu não tive não fui, eu não consegui tempo para isso, assim. Eu tô para lá, tô para cá e faço, você sabe, né? Assim, Uhum. para tu me encontrar foi difícil, Foi né? difícil, foi difícil. Entendeu? Eu estou fazendo sempre um milhão de coisas. Mas aí ele fez isso, né? Foi, nossa. E aí ele me mostrou assim um trabalho que eu nem lembrava mais. Imagina, 30 anos fotografando, né? Aí, olha essa foto aqui, Vânia, e tal, é muito divertido assim. E ele montou e ele virou para mim e falou assim: "Cara, eu vou te dar um presente". Isso é um presente. Isso não foi assim, eu vou fazer um documentário sobre a Vânia. Né? Inclusive, já tinham me pedido para fazer outras vezes, e eu me neguei para todo mundo. Assim, porque, sei lá, né? Muitas postas, sei lá. Mas ele eu não consegui dizer não. Ele falou, posso fazer? Eu falei, cara, assim, faça. Aí um belo dia ele me chamou, ele mora aqui perto de mim também. Aí ele falou assim, Vaninha, vem aqui na produtora. Vem aqui que eu tenho um presente para te dar. Cara, foi um dos maiores presentes que eu já recebi na minha vida, concorda? Sim. Principalmente porque não foi feito assim. Alguém que me procurou, né, que não me conhecia. No outro dia, uma menina me ligou, falou: eu queria fazer uma biografia sobre a sua carreira. Eu falei: mas você não me conhece. Você vai ter um passo a passo legal, bacana, uma história. Uhum. Mas não é assim, quem você é, né? Quem participa da tua vida consegue te enxergar melhor. E foi o que ele fez. Aí ele pegou foram os 3 trabalhos que ele sabia que eu mais fiquei encantada e que me mudou, né? Que foi a passagem da Baixada Fluminense, foi o Garimpo da Fome, né? Que nesse estágio eu estava grávida, tinha deixado a minha bebê em casa, né? Foi o trabalho que eu ganhei no Rio de Espanha e outros, enfim, outros prêmios também. E foi isso, nossa, foi. Porque assim, o meu processo foi, primeiro, um grande amigo que eu admiro, que tem um trabalho maravilhoso. Né? O segundo passo foi rever essas obras minhas, né? Que eu não, sei lá, parar para ver tudo e Parece uma perceber história, né? que tem um grande amigo que está ali catalogando. Ele me mandava, olha, você lembra dessa foto? Posso botar? Pode? Foi muito, muito, muito legal, foi muito bacana. E a finalização que foi ver, né? Quando eu sentei, botou o fone, abriu na tela, cara, eu chorei. E olha que eu não choro, né? É engraçado. Eu sou dificílima de chorar, assim. Mas eu chorei nesse dia, porque sabe, quando eu fiquei, foi muito legal, né? Nossa, foi muito bacana. Eu agradeço até hoje, né? Muito Assim, por legal. esse momento também, né? De ter ganho isso, né? Foi muito legal. Eu assisti o documentário no Ateliê da Imagem. Sim, ele estava, eu levei, não foi? Ele estava. Ele, não, você vai, não. Você vai. Poxa, ele fez todo aquele trabalho e né, ele sentou do meu lado. Você estava lá? Estava lá. Foi ótimo aquele dia, né? Foi, vocês fizeram uma mesa e a Érica também estava fazendo a mediação das perguntas do pessoal, estava lotado, né? Sim. Era naquele estúdio que era reversível, que virava um auditório lá na Ateliê da Imagem. Foi muito legal. Foi muito bacana aquela noite, né? Foi muito legal, foi muito especial, muitos amigos. Eu revi naquela noite, gente, a minha primeira repórter, que ficou sabendo e foi lá, sabe? A Cristiane Laranjeira, foi assim, eu revi pessoas assim que foram importantes ao longo da minha carreira, né? Uhum. E que ficaram sabendo dessa noite. Eu estava me sentindo uma debutante, né? Eu falei, gente do céu, eu soubesse que ia ser isso tudo, né? Então, foi muito gostoso, porque, assim, eu gosto muito de abraço, né? Eu gosto de amigos, né? Eu tenho também essa característica, né? Então, foi um momento bem, bem legal. E foi o Guilherme Planel que acabou me proporcionando isso, né? Muito eu estava legal. fazendo 20 anos de carreira, inclusive, naquele ano. Aí Por isso que foi colocado esse nome. 20 minutos, né? 20 de minutos 20 de anos, 20 anos. Muito legal. Assim, foi uma criação, porque ele falou, o que eu boto de nome aqui? Eu falei, cara, eu estou fazendo 20 anos de carreira. Aí ele falou assim, a gente podia botar 20 minutos. Eu falei, essa construção foi junto comigo, né? Eu falei, então, 20 minutos, porque também eu acho que qualquer coisa que ultrapasse 20 minutos
fica também cansativo. Fica pesado. Fica chato, né? Eu não gosto, assim, já começa a sentar, fica me incomodando e tal. Eu falei, vamos fazer uma parada que a gente consiga levar. E eu também levei. Esse trabalho já rodou pra caramba, né? Ele foi para alguns festivais, depois ele foi para Paraty em Foco. Aí ele já foi para alguns outros eventos da fotografia também. E eu sempre digo que é o meu querido, né? O meu trabalho. Eu sempre ando com essa pendrivezinha assim. Se alguém me perguntar, é ele que vai. Tem no YouTube? Se eu quiser colocar o link aqui na descrição do vídeo, tem. Vou pesquisar então para botar. Eu acho interessante, né? Eu acho que ele tem muito. Ele é um trabalho muito bom também para quem está fazendo alguma pesquisa. Eu sempre penso muito nisso, né? Eu gosto muito dessa coisa da história. Eu sempre falo do nome referência, né? Poxa, a gente conseguiu ano passado com a Yara, ela conseguiu durante a pandemia construir um livro fabuloso, que é a história das fotógrafas brasileiras, né? A história da fotografia, o que é? É quase um catálogo. É um livro lindo, poxa vida, eu podia ter trazido uma outra oportunidade. Uhum. Né? Ele tem as histórias das primeiras fotógrafas até agora. Tem um desenho, né, nacional das fotógrafas. Nós não tínhamos isso. Onde que a gente encontra esse? Ele estava na livraria? Em livraria já, né? Vou pesquisar. É um livro muito bacana, muito bem construído, né? É da Yara? Yara Schneider. Eu vou depois te mando, aí você, numa próxima fotógrafa, eu vou mandar o livro para cá e você mostra. Porque é muito bacana para a gente, né? Fotógrafas Brasileiras, Imagem Substantivo, o nome do livro. Que legal. Né? E aí é um livro muito, vem falando de Gioconda, ela vem trazendo todo um desenho que, na verdade, a gente buscava também na época. Todas nós, a gente... Né? Assim, de referência. Poxa. Então, e as grandes fotógrafas, inclusive, desse momento atual. Ela trabalha todas as gerações. Que né? incrível. Então, esse é um dos trabalhos que enobrece a nossa história. Senão, a gente vai desaparecer. Verdade. Entendeu? Então, quando eu falei, por exemplo, desse meu site, né, o www.vaniacorredo.com.br, que inclusive foi construído pela Bruna também, ele, na verdade, não é um site comercial. Eu tenho muito essa questão com a fotografia, com nós. Assim, eu tenho a minha questão profissional, claro, mas eu também tenho muito essa questão de deixar uma história, não só a minha, né, um legado de outras mulheres fotógrafas também. Então, esse site, por exemplo, é um site de pesquisa, entendeu? Então, por exemplo, um estudante que está me procurando ou procurando uma fotógrafa. No outro dia mesmo, a Simone Marinho, que é uma mestra da fotografia, trabalhou comigo, fotojornalista também, enfim, participou do movimento também, nós duas, mais André, enfim, foram muitas mulheres, né? André Farias também, né? A Bruna Prado, a Vanessa, a Thalia, enfim. Se eu desenhar aqui, são muitas, né? Então, o que acontece? Ela me ligou, Vânia, tem uma estudante aqui de São Paulo que está pedindo uma foto de uma mulher trabalhando em confronto na rua. Eu não estou conseguindo achar a foto minha aqui e tal, tem que ser rápido. Aí eu falei com ela, pede ela para entrar no meu site. Lá tem uma foto minha que já está disponível, né, para usar. Claro, ninguém vai pegar essa minha foto e usar assim aleatoriamente. São para trabalhos ligados a faculdades, sei lá, doutorados, pós-graduações. Isso auxilia, né? Sim. Às vezes numa tese, entendeu? Então, eu acho que tem outras fotógrafas também que também já estão construindo esse tipo de site como referência de trabalho online, entendeu? Eu acho muito legal falar sobre isso, porque ajuda, né? Com certeza. Acho que ajuda. E também não toma tanto o nosso tempo, porque às vezes você tá. Eu gosto de você ver, eu sou participativa, eu faço palestras, não tem problema. Mas nem sempre a gente está disponível, né, para auxiliar. Então, a gente já está criando elos, né, para ajudar. Muito legal, muito né? legal mesmo. Tem alguma foto que você gostaria de ter feito que você não fez? Tenho. Mas você vai. Não é. Não será compartilhado. Não é isso.
eu tenho uma foto que eu gostaria de fazer, mas essa foto talvez seja a foto mais difícil para mim. É um autorretrato. Olha. Talvez assim, eu preciso trabalhar ainda, eu preciso ainda passar por algum processo que eu estou esperando a vida trazer, eu sempre espero trazer. Porque assim, é a única coisa que eu não consigo, que eu tenho o desejo de, eu tenho a intenção, a vontade, mas talvez seja a foto mais difícil de fazer para mim. É me ver numa fotografia, me autofotografar. É estranho uma fotojornalista falar isso, né? Uhum. Eu estou aqui, assim, a minha representação é diferente. Por isso que eu te digo que eu não sou uma... Não tenho códigos, né? Eu não sou uma fotógrafa de códigos, né? Então, se eu tiver que dizer, é isso. Isso vai acontecer ou não? Não sei. Mas, se você me perguntar qual a foto que você desejaria fazer e você nunca fez, é essa. Curioso. Muito legal. É me autofotografar. É, como você falou que veio das artes, né? Quando eu era criança, eu fiz curso de desenho. O mais difícil era a gente se desenhar, né? Que a gente Não tem. é incrível? É, Por isso que eu acho tão interessante, assim, por isso que eu te falo, eu sou uma fotojornalista clássica, que vou pro assim, eu quero a fotografia, eu absorvo imagens, né? Você não sabe quantas imagens eu vejo por dia, assim, né? Mas assim, eu gosto de não me, eu não gosto de gaiolas, né? Eu nunca gostei de gaiolas. Então, assim, eu sou um ser em construção o tempo inteiro. Então, assim, eu conheço essa coisa do autorretrato, para mim é muito curioso, porque existem grandes fotógrafos que de autorretrato, inclusive, né? Mas uhum. ali tem toda uma coisa que entra pela psicanálise, pelo pelo seu autoconhecimento sobre. Nossa, é um ambiente assim muito interessante, sabe? E eu entrei nessa porta com elas, né? Elas me deram as mãos, Uhum. né? Uma fotojornalista entrando no ambiente das mulheres que se autofotografam e não é uma brincadeira, não é você chegar ali e se fotografar, vou botar uma máquina aqui e você fotografa, não é isso. Não, não é isso. É bem mais Nossa, profundo, né? nossa, é uma coisa grandiosa, de muito conteúdo, de muita experiência e tal. E isso me estimulou, mas eu acho que eu ainda não cheguei nesse processo, mas eu quero ele. Vai ser. Imagina, você já parou para pensar em se autorretratar? Já é muito difícil. Nossa, pra mim, então. Eu já fiz algumas tentativas. Não é? Inclusive, quando eu comecei a estudar fotografia, eu tive um professor do ateliê que ele. Eu fiz o básico, 1 e 2 lá, e depois ele foi dar um curso que era um curso que a gente estudava outros fotógrafos. E aí o exercício era você fazer fotos que tivessem aquele estilo, aquela pegada. Então, deu Sebastião Salgado, aí você tinha que fazer preto e branco, com aquela ideia, que era muito difícil de fazer um negócio aqui na cidade, né? E teve uma aula que ele foi mostrar fotógrafas, só fotógrafas. E era Daiane Arbus, Cindy Sherman, esqueci a outra. E aí ele falou: dessas 3 você vai escolher 2 e vai fazer foto. E aí a Daiane Arbus era aquela coisa assim: como é que eu vou achar, né? Esse tipo de fotografia tão diferente aqui, né? A Cindy Sherman era só autorretrato. Eu falei, vamos tentar essa. E foi um desafio fazer. Não é? Mas é interessantíssimo, né? Eu acho que a fotografia proporciona isso para gente, né? São novas experiências, novas buscas. Olha, o tempo inteiro é diferente. É É por isso que diferente. eu acho que eu sou tão apaixonada pela fotografia. É por isso que eu não, como eu te falei, se necessariamente não precisa fazer uma coisa só, ser aquele padrão, né? Assim, você também está sendo construído, né? E depende das suas buscas. Por isso que eu te falei que assim é cada caminho que você entra, cada lugar que eu até brinco, por exemplo, é, teve um tempo atrás agora que eu tive que parar numa cidadezinha que quando eu fui para lá, alguém virou para mim e falou assim: "E vai ser difícil para fotografar".
Cara, eu escutei isso a vida inteira. Nem Eu se, nunca fui fácil para mim. nem que Eu se nunca tive abala, uma né? pauta boa. Eu nunca fui para um lugar fácil. Eu não fui. Minha vida inteira eu só fui para. Assim, eu já saía derrubada. Assim, alguém já me derrubava. Tipo assim, olha, não vai ser fácil, não tem nada, se vira. Essas foram as frases que eu recebi na minha vida inteira. Por isso que eu te falei que é um desafio eterno, É, né? Então, assim, eu fui para uma cidadezinha, aí eu já fui assim, cara, e quando eu escuto isso, eu adoro, né? Porque eu já falo assim, opa, já te desafia, né? vambora. Pô, se eu cheguei a ver tudo aqui, né? Aí fica fácil. Que chato, né? Que saco, né? Aí eu lembro assim, olha, a gente vai, assim, você vai para uma cidadezinha que não tem nada, cara, vai ser muito difícil. Aí, cara, assim, é engraçado que eu cheguei no lugar, eu desci do ônibus. Eu adoro ônibus, né? Adoro ônibus, cara, assim. Eu acho que tem aquela coisa de você pisar, sabe quando você sai dos... Você pisa na rodoviária, assim, e você já está no lugar. Tipo assim, ui, abri o portal. Cheguei na Disney, sabe como é que é? Aí, cara, eu lembro que eu cheguei e falei assim, bom, cheguei na cidadezinha que não tem nada. Mas é engraçado, porque assim, eu tenho uma técnica. Eu destravo, eu me destravo. O que me destrava? Pô, eu tô aqui, tem uma parede branca. Eu destravo quando eu levanto a máquina e faço clack. Mesmo que seja pro nada. Ali parece que tem um gatilho no meu cérebro Aí você que vai para começa a outro lugar. acontecer tudo. É como se eu fosse uma. Sabe quando você está amarrado e pff, você fala assim, porra, me soltei, saí aqui. Aham. E aí você começa, parece que teu olho, as coisas começam a acontecer, ó. É isso. Eu sei assim, o não eu tenho o tempo inteiro, entendeu? E por que ser fácil? Né? Então, mas agora a questão do autorretrato. E você conseguiu fazer? Consegui. É, ele achou que, não, que nenhum deles parecia comigo. Mas eu falei, era a ideia, era. Eu tava seguindo a ideia Você tem desse. um código nisso complicado, né? É, não, eu tava seguindo a ideia da Cindy Sherman, porque ela faz autorretrato, mas ela nunca se coloca diretamente ali, né? São sempre personagens que ela Não, por isso que eu fiz usava. essa capa, porque assim, eu conheço o trabalho dela, mas assim, por isso que eu falei, ué, bom, mas tudo É, bem, são opiniões, né? enfim. Mas ele gostou, gostou. Passei, não. Passou a... que bom que ele te passou. Depois eu te mostro aqui, quando acabar aqui. Ah, eu quero ver, ó. Tu tem as fotos aí? Eu Tem, quero tem, ver, tá no quero ver. Facebook, um álbum oculto. Porque eu tenho, Vamos ver o que eu vou falar tenho para você. vergonha. Ó, meu Cada um tem primeiro. uma opinião. Você não parece com você, mas eu falei, mas eu acho que sim. Cara, isso aqui tem tudo a ver com você. Cada um tem uma opinião, né? Bueno, eu vou te mostrar, mas é meu primeiro curso, tá? Iniciante, zero, Ah, assim, meu técnica. amor. Aí você releva essa parte técnica, porque Eu não sou assim, tava pelo mais pela contrário. criatividade do que o negócio. Eu adoro essas essências suaves, assim. Eu já vi grandes obras de meninas que estavam, ou meninas que estavam começando. Eu faço leitura de portfólio também, né? Eu vi trabalhos impactantes que eu fiquei chocada, que eu queria ter feito eles, entendeu? Uhum. E vi trabalho de gente mega experiência que eu achei uma bosta. Bom, eu sou assim, todo mundo sabe. Eu Uhum. olhei e falei, ai, não gostei. Cara, mas isso é uma questão de opinião. É como a arte, a fotografia é isso. Assim, não me criou nenhuma sensação, eu não gostei. E aqui, que, assim, sei lá, 15 anos, fotografando pela primeira vez, me criou impacto. Eu achei incrível. Eu acho que a gente tem que tirar essas amarras também, entendeu? De Uhum. que você já viu de tudo e sabe, tem que impressionar, porque cara, isso não. Isso é perturbador, inclusive. Cara, olha, toda foto que eu faço até hoje, todo trabalho que eu faço até hoje, eu acho que eu estou fotografando como eu fotografava quando eu tinha 20 anos. E eu fico insegura? Fico. Mentira se eu não te ficar. Cara, qual a graça também? Né? Qual a graça? O dia que eu fotografar e falar assim, nossa, eu sou. Isso aqui eu sou 6 estrelas. Porra, eu sou imbatível. Aí, assim, isso vai me destruir. Se isso um dia, se eu me sentir nesse formato, se eu sentir isso algum dia, dentro da minha vida, inclusive, eu paro. Porque aí
Eu não tenho mais nada para crescer ou contribuir, entendeu? Uhum. Deu para entender, mais ou menos? Deu. Maravilhoso. Então, se mostre para o mundo, entendeu? Não tenha medo de nada, nem crítica, opinião. Cada uma tem uma. Claro, umas mais experientes, outras não. Mas não é o importante para você, entendeu? Entendi. Obrigada por E compartilhar. eu quero ver. Eu vou te Eu vou mostrar. comer comendo brownie, Eu né? vou te mostrar. Porque assim, nossa senhora, isso aqui é uma crueldade que você faz com as pessoas. A gente fica aqui falando, olhando para isso aqui, gente. Não, olha. a gente pode comer. A gente já Não, vai... eu vou falar comendo, não tá. Você não está entendendo o meu nível chocólatra. Você não está entendendo. Sabe? Precisa ser, tem um ritual, um momento especial. Mas está muito engraçado, porque assim, eu fico falando, tentando ser assim, né, até meio intelectual. Né? Eu fico olhando assim, meu olho bate para cá. Foi mal, não Me sabia. desconcentra totalmente. Eu não Eu já estou aqui sabia. assim, gente, olha. Bruna assim. não me contou dessa parte. Eu vi o nome assim, Estúdios Brown, eu falei, ai meu Deus, Onde que eu estou? o que eu vou fazer? Assim, Brownie foi uma homenagem a uma das primeiras câmeras da Kodak, né? Que era uma das câmeras que o Cartier-Bresson usava também. E aí, quando a pessoa não conhece a referência, eu brinco e falo que a gente é fofinho também. Então, que ela pode escolher qual é o critério que ela quer dar. Para a gente fechar aqui, que dica que você deixa para os jovens fotógrafos e fotógrafas que querem iniciar na fotografia ou que querem se especializar no fotojornalismo? Uma dica que você queira deixar para eles aqui. eu acho que a única coisa que eu posso deixar, que para mim, assim, é a minha essência, é sejam livres. Livre. O que constrói a gente é uma coisa chamada liberdade, sabe? Que foi o que eu construí muito nessa troca aqui com você hoje. É sobre liberdade. É sobre não deixar a opinião, sabe, os obstáculos, as frases, o vai ser difícil, o fica quietinha, o você não consegue, sabe? Se eu posso deixar uma mensagem aqui, é essa, sabe? O resto você consegue, mas a única coisa que não podem nos tirar, em momento algum, é a liberdade. A liberdade de ser original, sabe? De não ter medo, de não correr, sabe? De tentar. E tudo que você veja, ou se aproxime, ou que apareça para você, é uma oportunidade. Só precisa estar atento. Também, se não tiver, vai dançar, né? Uhum. Tá bom? Ah, ótimo, maravilhosa. Sabe que essa palavra é uma palavra que sempre me perseguiu, sabe? Que eu sempre quis ser muito livre. E tanto que muitos trabalhos que eu escolhi fazer era porque eu admirava a liberdade e a coragem daquelas pessoas que estavam ali executando, fazendo a sua vida, o seu propósito, né? E quando eu fui fazer a minha logomarca, uma das palavras que eu escolhi foi liberdade. E tanto que o designer, que é um cara maravilhoso, que é o Celso Mondenese, ele fez com uns pássaros, umas aves, assim, que tem tudo a ver comigo, sabe? Saindo meio que de um casulo, sabe? Sim, sim. E aí você falando agora, passou um filme na minha cabeça, eu fui pensando, que lindo que foi encontrar a Bruna e trazer essa conexão com você. E mesmo só conhecendo o seu trabalho visual, né? Conhecendo você hoje um pouquinho, assim, você contando essa história, como que conecta, como que eu te admiro mais agora Muito obrigada, por imagina. toda a sua bagagem e por toda a sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma Eu acho que foi honra. uma troca maravilhosa. Estou feliz de ter vindo, de ter te conhecido. Acho que seu projeto é um projeto assim de que dá espaço, sabe? Ele dá leveza, eu estou à vontade, sabe? Você me deixou bem, sabe? Que bom. Verdadeira, né? Não, assim, eu espero que você assim voe muito alto, muito, Obrigada, todas tá? nós. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Vânia. Gente, tô sem palavras aqui para descrever esse episódio, para agradecer. A Vânia é uma super referência. Não sei se vocês que estão assistindo a gente já conheciam, mas se não conhecem, vale a pena acessar o site dela e conhecer um pouco do trabalho da Vânia,
ver o documentário, vou colocar o link também, que está muito bacana. Ela até me perguntou se a JBL era minha patrocinadora. Ainda não, né? Vai ser. Mas quem sabe, né, no futuro. Eu sempre coloco esse fone aqui para lembrar que eu estou fazendo uma campanha quando a gente chegar nos 600 inscritos do canal. Falta pouquinho, tá? Hoje eu olhei, faltavam 5 só para a gente bater os 600. Aí, quando a gente bater, eu vou fazer uma live aqui no canal para poder fazer esse sorteio. Já tem uma galera na torcida aí para poder receber. É uma forma também de agradecer a vocês, a audiência, todo esse carinho, os comentários que vocês colocam, né, e todo o acesso, para vocês ouvirem o nosso episódio com mais conforto. Queria agradecer também nosso apoiador, a Betamax, um site, um estúdio, um espaço para podcast, que agora está chiquérrimo com esse microfone aqui do Michael Jackson. Fica aqui pertinho do aeroporto, na Praia do Flamengo, pertinho do Palácio do Catete. Um espaço incrível, com um time maravilhoso, super experiente, que faz um conteúdo muito bacana, que nos ajuda aqui a fazer esse conteúdo rodar com muita profissionalismo. E agradecer ao nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma para você vender fotos. A gente tem um episódio passado do Vinícius, onde ele mostra quanto que ele está faturando lá, ele explica muito sobre todo o processo. Eles têm treinamento para você entrar na plataforma, você pode montar o seu site, eles têm suporte 24 horas para poder te acessar nas vendas. É uma plataforma incrível de uma pessoa que apoia muito a fotografia, que está presente no mercado e crescendo cada vez mais. Então, acesse o QR Code, faça seu cadastro e vem com a gente para poder trabalhar com fotografia, trabalhar com o que a gente ama e ainda ganhando dinheiro, né? Que a gente precisa pagar os boletos. É isso, gente. Obrigada e até uma próxima.